Lucas capítulo 22, do verso 31 a 34, é a porção da palavra de Deus para o seu coração, sua vida nesta noite. Lucas 22 é o terceiro evangelho no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas. Vamos ler esse trecho então no capítulo 22 de Lucas, versos 31 a 34, e este trecho que vamos ler é parte das conversas já derradeiras de Jesus com seus discípulos, diante da situação que os esperava em Jerusalém, a prisão, crucificação. Lucas 22, a partir do verso 31, vamos até o verso 34. Então a palavra do Senhor vem lhe encontrar nesta noite. Bem, para abençoar, para edificar, é preciso ouvir a palavra, receber a palavra. Que o Senhor prepare cada coração para a bênção da palavra neste momento. Ouça a narrativa. Jesus falando primeiramente: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Mais uma vez a palavra do Senhor. Jesus se dirige a Pedro com o nome dele, que chamaríamos o nome de nascença, Simão. Jesus é que deu o nome de Pedro para ele. Então começa Jesus falando com ele: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. 7 de dezembro de 1941. Um dia importante na história. Os Estados Unidos tinham uma base naval, militar, no Havaí, num porto chamado Pearl Harbor, no porto da Pérola. E naquele dia, de repente, aviões e aviões e aviões japoneses desceram sobre aquela base de surpresa, num ataque fulminante. 3.581 pessoas ficaram feridas ou morreram, 18 navios destruídos, 249 aviões destruídos, arrasaram, mataram. Foi assim que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, ou para a Segunda Guerra Mundial. O ataque fulminante, mortífero, mortal, sobre aquela base. No dia seguinte, o presidente americano, o presidente Roosevelt, falou ao Congresso sobre aquele choque e aquela tragédia, e ele se referiu àquele dia, 7 de dezembro de 1941, como o dia da infâmia. E assim ficou conhecido na história, esse dia, o dia da infâmia. O dia da tragédia, o dia mais difícil, o dia terrível, o dia quando o pior acontece. O dia quando o inesperado e desagradável vem sobre nós.
E aquilo que nós preferíamos evitar, não podemos evitar, e vem com força total. E aqui está Jesus falando a mim e a você, primeiramente a Pedro, nosso irmão, sobre o dia da infâmia na caminhada cristã. O dia que pode ser chamado como dia mau, na linguagem do apóstolo Paulo, em Efésios, na sua carta à igreja de Éfeso. O dia mau, o dia da infâmia. Mas, quando Jesus fala sobre esse dia mau, o dia da infâmia, o possível dia da infâmia, Cristo fala da sua atividade como intercessor, nosso intercessor maior e suficiente. Como aquele que intercede por nós, intercedeu por Pedro, intercedeu pelos outros discípulos, e na sua função de sacerdote, nosso sacerdote supremo, então ele é o nosso intercessor maior. Cristo intercede no seu dia mau. Nunca se esqueça disso, lembre-se disso. Cristo intercede no seu dia mau, quando o dia da infâmia chegar à sua vida. É o que o texto nos diz. Cristo intercede porque há um adversário. Há um adversário. Não se esqueça disso também. Nós temos um adversário terrível. Um adversário que não quer ver de forma nenhuma a nossa vida com Deus em Cristo prevalecer. Ele é chamado de Satanás, ele é chamado de diabo. Palavras traduzidas como o acusador, o inimigo, o adversário. Temos então este que é o nosso inimigo, nosso adversário, nosso acusador. Trabalha contra nós o tempo todo. Às vezes se conversa sobre a questão do mal e do bem no mundo. Qualquer crente, tendo o discernimento que tem, não pode negar a existência de Satanás e a ação dele no mundo. Quando você olha a decadência moral na sociedade e a conduta das pessoas na sua individualidade, você percebe que o movimento e para onde as coisas vão extrapolam uma direção humana. Há uma condução para o pior e todos caminham numa direção única. Quem é que está comandando isso? E percebe-se que há uma inteligência por detrás movendo a humanidade. Não há um escritório único no mundo de seres humanos poderosos que sozinhos encaminham as pessoas na forma que estão indo, e a sociedade no seu todo, a cultura no seu todo. Não há como negar que há um mal personalizado, inteligente e capaz de mover a humanidade. Sim, há poderes humanos aqui e ali concorrendo para isto, mas são poderes separados um do outro, e há uma harmonia no movimento do mal no mundo. Ainda na semana, creio que passada, se não me engano, nós tivemos aquela situação em São Paulo, no baile funk. Você olha aquelas coisas da multidão e fala: quem é que movimenta todo mundo para uma coisa assim? Quem é que move tudo isto? Extrapola o poder humano, extrapola a criatividade humana e o controle humano. O mal se move dessa forma e avança e organiza a sociedade, porque há um poder satânico por detrás. Há uma inteligência no mover do mal. Há um adversário. É o ensino cristão. O diabo é real, não é uma invenção, não é mitologia, é real. E o crente sente de perto a ação dele. A Bíblia fala muito sobre ele, nos adverte sobre ele. Tiago, na sua carta nas Escrituras Sagradas, capítulo 4, verso 7, fala ou nos orienta a resistir o diabo e ele fugirá de nós. Mas veja o verbo aí, resistir. É preciso resistir, é forte, é tremendo. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 11, verso 14, sobre Satanás se transformar em anjo de luz para enganar a muitos. Nós pensamos muito no diabo, na figura mitológica criada na Idade Média, aquele sujeito horrível
que ninguém gostaria de ter por perto. O apóstolo Paulo vem nos dizer que essa figura do diabo é totalmente equivocada. Ele se transforma em anjo de luz. Não se esqueça disto. Se o diabo viesse da forma que é pintado naqueles quadros da Idade Média, ninguém daria atenção, a não ser alguns poucos. A verdade é que ele vem sempre de forma muito atrativa. Aliás, crentes em Jesus Cristo, presta atenção. O desvio diabólico, geralmente, que quer nos levar ao erro, vem com alguma parcela de verdade para parecer que estamos no caminho correto. E isso, inclusive, hoje chega dentro das fileiras chamadas igrejas, chamado evangélico, etc. É preciso muita atenção e discernimento. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, ele se transforma em anjo de luz para enganar. É atrativo. É interessante, há uma conversa. As teses muitas vezes têm uma argumentação intelectual muito bem elaborada e filosófica. É colorido, a mídia é cheia de luzes. Não é algo que se repele como horrível e terrível. E as pessoas são atraídas, como você olha uma luz no escuro e aquela porção de insetos voando em volta. Assim é com o ser humano e o diabo. E arrasta multidões. É preciso resistir, e ele vem de forma enganadora, inclusive, então, com distorcer da mensagem da palavra de Deus. Em Mateus 4, quando é narrado a tentação de Jesus no deserto, o diabo vai lá para tentá-lo. Nas tentações que o diabo oferece a Jesus, ele faz citando a palavra de Deus. Se o diabo tem uma forma corrompida de trabalhar no mundo, e nós vemos isso e percebemos isso, temos que ficar muito cuidadosos dentro daqueles que se apresentam em nome de Cristo, porque ele também está trabalhando aí, e é um anjo de luz. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nas Escrituras também, capítulo 5, verso 8, fala do diabo como um leão que anda ao nosso redor, querendo nos tragar. Um leão poderoso, então, andando ao nosso redor, nos vendo como uma presa a ser consumida. Há um adversário, você já sentiu isso na pele? Você percebe isso no dia a dia? E ele não está quieto nem com relação à sua casa, à sua família, nem com relação à sua vida, nem com relação a nada à sua volta. É um adversário terrível. E ele ataca. Ataques constantes. Constantemente. Mas também Jesus nos aponta aqui uma verdade que precisamos lembrar. Há os ataques especiais, que é o que ele diz para todos os discípulos, e de uma forma particular ele fala a Pedro. Aqui há um momento quando ele fala vocês, que ele se refere a todos eles, no que haveria de vir. Um momento difícil que viria para eles quando Cristo seria preso. Mas ele zera um tanto quanto em Pedro aqui, a experiência de Pedro de negar Jesus Cristo. Então, há os ataques do dia a dia, toda hora, todo momento. Mas Jesus aponta aqui que há esse dia da infâmia, há esse dia mau, há esse dia quando o ataque é especial. E parece que o diabo envia o pior ao nosso caminho. Tudo num dia só, num momento só, numa hora só. Por isso Cristo intercede então por nós. Porque é um adversário que, se não for a intercessão de Cristo, nenhum de nós é páreo para enfrentá-lo e sobreviver. É terrível, é terrível. Mas graças a Deus, porque Cristo ora por nós. Ele diz aqui no texto, respondendo a Pedro, quando ele fala sobre esse dia, ele diz: mas eu orei por você. Hebreus vai nos falar de Jesus Cristo como esse grande intercessor e sacerdote por nós. Eu orei por você. Há um adversário enorme, terrível. Mas meu irmão, minha irmã,
Nós haveremos de prevalecer porque Cristo intercede por nós, Cristo intercede por você. Há um adversário. Cristo intercede no seu dia mau porque há um adversário. Então, há um dia mau, é possível, porque há um adversário especialista em produzir isto. Cristo intercede no seu dia mau, porque o dia mau é possível. Não fique surpreso com ele. Quando o dia for mais difícil, as nuvens forem escuras, quando a provação for maior, quando bater a sua porta o dia mais complicado, não fique surpreso. Jesus está dizendo a eles aqui: o dia mau é possível. Cristo intercede no seu dia mau, porque esse dia é uma possibilidade na sua vida. Há aquelas pregações todas distorcidas, muito populares, que arrastam multidões, que falam de que vida com Cristo aqui é aquele triunfalismo, onde tudo aqui no mundo é vencido, e o crente já vive o céu aqui na terra, é só isso, é só aquilo. Nada poderia estar mais longe da verdade. Os apóstolos aqui enfrentaram o dia mau, o dia difícil, e foram pequenos. Pedro foi pequeno, inclusive, diante do ataque maligno no dia mau. Precisou da intercessão de Cristo. Você precisamos, mas que maravilha lembrarmos que se o dia mau é possível, Cristo intercede. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios das Escrituras, no capítulo 6, ele chega à conclusão da carta e ele fala o quê? Lá no verso 13: revistam-se de toda a armadura de Deus. Ele está preso, está numa prisão, o apóstolo Paulo, quando escreve aquela carta, e pelo que entendemos, seria a prisão domiciliar. Havia a presença da guarda romana sempre ao lado dele. A guarda romana tinha toda a sua armadura, capacete, escudo, armadura, a espada. E ele então descreve ilustrativamente as armas espirituais numa correspondência com o equipamento do soldado romano. Ele fala do capacete da salvação, ele fala da espada da palavra de Deus, todos os recursos. Ele fala do escudo da fé. E ele diz então: vistam toda a armadura de Deus. E aí ele conclui: para que possam resistir no dia mau. Você vê que ele qualifica aí. Todos os dias são maus num certo sentido, porque o diabo trabalha todos os dias, todas as horas. Mas o apóstolo Paulo está falando, aponta também de uma forma distinta esse dia mau. Revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. A Bíblia tem o livro de Jó, narra a história desse personagem no Velho Testamento chamado Jó, muito conhecida a história dele. Jó conheceu o dia mau, na verdade, um homem que andava com Deus, e chegou o dia que o diabo resolveu zerar nele, e foi complicada a situação. Esse dia, quando há um ataque concentrado, há um ataque fundamental, é preciso estar preparado. E entre os recursos que nós temos está a verdade, o fato da promessa de Cristo, que Ele intercede por nós. Cristo intercede no seu dia mau, porque o dia mau é uma possibilidade na vida de qualquer crente. O dia mau é possível. Quem de nós já não experimentou esse dia? Creio que todos aqui diriam: eu já tive o meu. E outros virão. Mas louvado seja Deus, porque Cristo intercede. Naquele dia, lembre-se disto: Cristo intercede por você. Ele é a sua força e a sua direção. Cristo intercede no seu dia mau, meu irmão. Ele não está indiferente, não está à parte, você não está sozinho. A sua vitória não depende das suas forças, depende da intercessão dele, e ele intercede por você. Cristo intercede no seu dia mau, intercede pela sua vitória nesse dia.
Ele intercede pela sua vitória. Pedro, o diabo pediu para peneirá-lo como o trigo. Nós não vivemos perto dessas realidades mais, e mesmo esse sistema de peneirar trigo já não é mais comum na agricultura hoje, mas era naqueles dias. Como é que se separava a palha do trigo? A peneira era um dos métodos, ou um método mais usado. Peneira grande, coloca-se ali o trigo e a palha, e com habilidade, o agricultor, ou quem está trabalhando ali, ele gira o trigo ao cirandar, e joga para o alto. E o que acontece é que o trigo cai de novo na peneira, mas a palha, fazendo isso num vento, exposto ao vento, a palha toda vai embora. E depois de muitas vezes se fazendo isso, finalmente sobra só o trigo e não mais palha. O diabo quer fazer isso com você, quer rodá-lo, Pedro, quer rodar, você vai ser provado. Tem trigo aí mesmo, é só palha. O diabo está interessado em provar que você não é, que você não vence, que você não pode, que você não é real. Foi o caso de Jó, não é verdade? Jó disse a Satanás: tudo está bem com ele, por isso que ele te teme, ó Deus. Deixe-me tocá-lo, e você vai ver que ele não é esse que parece ser. Eu orei por você, Pedro. Que maravilha. Cristo ora por você. Cristo antecede até na sua intercessão, antes do dia mau chegar por você. Pela sua vitória, Cristo intercede no dia mau. Acompanhamento precioso. Somos cobertos pela intercessão de Jesus Cristo. Se o diabo age, se ele é inteligente e poderoso, arrasta as multidões e bate à nossa porta, é como um leão que quer nos tragar. Se tudo isso é verdade, mais verdade ainda é que nós temos um intercessor muito mais poderoso e que venceu até a morte e morreu por nós e que intercede por nós. Intercede pela sua família, sua luta na sua casa. Intercede para que você vença, prevaleça o cirandar no diabo quando ele chegar assim na sua vida. E essa intercessão crucial. Eu orei por você. Esta oração específica. Cristo ora por você, por você, por você, por você, por mim. Lembra de nós individualmente. A oração de Cristo nos cobre individualmente essa intercessão crucial. Cristo nosso intercessor. O Evangelho de João, capítulo 17. Cristo está naquele salão com seus apóstolos, celebrando a ceia do Senhor, na última noite. E começa no capítulo 13 e avança, diversos capítulos do Evangelho de João, a conversa dele com os apóstolos, celebrando a ceia, eles perguntando, ele dando as últimas explicações, porque logo chegaria a hora da prisão. E Cristo no capítulo 17 faz aquela oração longa, a chamada oração sacerdotal, porque Cristo ora por nós como nosso sacerdote. E naquela oração, no capítulo 17 do Evangelho de João, no verso 20, ele diz: eu oro não somente por estes, isto é, aqueles discípulos que estavam com ele ali naquela hora, mas oro também por aqueles que virão a crer em mim. Cristo intercessor, desde aqueles dias até o dia de hoje, orando por mim e por você, pela vitória. Por isso que eu e você haveremos de prevalecer, porque Ele ora por nós, Ele intercede por nós. E essa oração dele nos leva a um processo vitorioso. Orei por você para que você não desfaleça. Nós não sabemos o que vai se dar daqui a um minuto, não sabemos o dia de amanhã nem o ano que vem, e se Deus permitir mais tempo.
E se a gente começar a imaginar o que pode vir, de uma forma realista, haveremos de entrar em pânico. E haveremos de dizer se isso pode sobrevir sobre nós, ou sobre mim. Vou eu prevalecer? Conjunturas, possíveis situações, sim. E se vier? Não vejo como vou prevalecer. E é verdade. Imaginamos possíveis situações difíceis e complicadas. E olhamos para o nosso recurso agora, deste momento. E olhamos para uma possível futura situação. Nós vamos dizer, não vou prevalecer. Já está decretada minha derrota. Sim, está. Se fosse só por você. Mas há um intercessor. E ele haverá de ser aquele que levará você à frente e virá na hora certa com a intercessão dele e a sua vitória. Olhamos para frente, na certeza de que seja o que vier, com a intercessão de Cristo, nós vamos prevalecer. Orei para que você não desfaleça. Cristo intercede por você no dia mau e intercede pela sua vitória nesse dia. Louvado seja Deus. Alguém aqui no dia mau, nesta noite, Cristo ora por você. Alguém dizendo, esse texto é para mim, porque eu estou no dia mau hoje. Cristo está orando por você. Você não está só. A oração de Cristo cobre a sua vida. Por isso é que nós vamos chegar lá. Por isso é que nós vamos estar naquele dia lá no reino dos céus. Porque Cristo intercede por nós. Essa é a nossa garantia. Essa é a nossa certeza. Não são nossas forças e habilidades. Cristo intercede. Intercede por você no dia mau. Para você ministrar aos outros. Jesus diz para Pedro, eu intercedi por você, orei por você, para que você não desfaleça. E ele diz, fortaleça depois os seus irmãos. Ele dá uma missão para Pedro. Pedro, você vai prevalecer, minha graça está sobre você, minha intercessão está sobre você. Isto é para a bênção da sua vida, mas em ser abençoado, você precisa abençoar os outros. Você fortalece os seus irmãos. Você já passou pelo dia mau. Você conheceu a intercessão de Cristo, porque você sai do outro lado em pé, em situações que humanamente você não sairia, teria sido completamente derrotado. Então você saiu mais forte. Você precisa agora ser um canal de fortalecimento dos seus irmãos. Com a sua experiência, com o seu fortalecimento. O diabo vem para nos derrotar, vem com o mal, e Deus usa para o nosso bem e nos fortalece. Como o vento que vem, bate na árvore e pode derrubá-la, mas ela resistindo se torna mais forte. Assim é, na força do Senhor, o vento maligno vem para derrubá-lo, mas Deus usa aquilo para lhe fortalecer. E fortalecido, não se esqueça de ministrar aos seus irmãos, de abençoar os seus irmãos. Não tome a bênção da intercessão do Senhor no dia mau e a vitória como algo para você guardar de forma até egoísta. Fortaleça. Há pessoas à sua volta atravessando o dia mau que precisam da sua palavra, precisam da sua ministração. Precisam ouvir de você que Cristo intercede, que Ele vai prevalecer, que ele deve olhar para o Senhor, esperar no Senhor. É preciso ministrar. Quando você se converter, e aqui a ideia é quando depois você cair, você voltar, se levantar. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Fortaleça os seus irmãos. Cristo intercede por você no dia mau, para que você possa depois ser um ministrador aos outros. A experiência de transmitir, ou melhor, a experiência a ser transmitida, uma convicção mais amadurecida, uma vivência
mais ampla. Eu entendo melhor agora como o diabo trabalha, o que ele pode fazer, e entendo também como que Cristo possibilita-me atravessar. E eu posso fortalecer, ser um canal de bênção na vida do meu irmão, minha irmã, que está aí vacilante, aterrorizado, quem sabe, num momento terrível. A verdade é que nenhum de nós caminha a vida cristã sem a intercessão de Cristo, porque sem isso, nenhum de nós duraria um dia na caminhada cristã. O inimigo é forte, é terrível e arrasta as pessoas a rodo. Você vê isto, é evidente na cultura. E individualmente as pessoas vão, e vão coletivamente. Nenhum de nós haveria de prevalecer um dia, especialmente o dia mau. Mas nós prevalecemos, porque o nosso Salvador é fiel e poderoso, e Ele intercede por nós. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos à presença dEle. Onde está você hoje? Num dia mau? Não.